beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho da Racetech e estamos aqui no canal da Racetech hoje. Vamos gravar um outro vídeo, seguindo um assunto que a gente já falou aqui sobre válvula de alívio, Astigate. Aqui a gente está com uma válvula uma MT400, né, da Mactec, e eu vou mostrar alguns defeitos que podem ocorrer no seu carro, independente, obviamente, do modelo da válvula. No caso desse carro aqui, do carro do Victor, o que estava acontecendo? O carro usa CO2, né, no booster eletrônico, e estava gastando muito CO2 e eu estava com dificuldade para regular a pressão do carro, ele não aceitava os valores que eu pedia. E aí a gente desmontou para fazer uma revisão, deixa eu achar aqui, ó. E a gente encontrou, ó, um furo na membrana, tá vendo? Como que funciona aqui? Eu vou explicar para vocês, vou desmontar essa tampa aqui. Aqui a gente tem a válvula montada, né? Você vê ela aqui dentro, né? Aqui essa válvula é uma válvula nova, mola, é o pratinho de regulagem. E você imagina aqui como que funciona, vai? Você vai estar com a mola aqui. Obviamente quando usa CO2, esse furo aqui, alguns furos vão tampados, a gente tem que ter ela toda vedada, 100% vedada, não pode ter fuga nenhuma de pressão aqui dentro. E obviamente a pressão vai entrar por aqui do CO2, você pode ter um outro tipo de furo, etc. E ela que vai fazer esse controle da carga da mola. Foi quando a gente notou essa deficiência e desmontamos para fazer a troca. Aí como que a gente faz aqui? É bem simples, já tinha deixado obviamente um pouco solto, né? Você vê que ela tem aqui na válvula duas porcas, né? Uma porca e uma contraporca. Você vai tirar aqui a porca. E aqui você tira, né, os componentes da válvula, que são todos os pratos, e aqui a gente tem só a membrana, né, que a membrana é quem vai fazer a vedação, né. Aí você vai falar, pô, mas fazer a vedação do que ela veda? Aí que é a parte importante de a gente explicar um pouco mais sobre essa parte da válvula. Você vai ter no seu carro lá, obviamente, um aerokeep, né, ligado aqui na lateral da válvula. Obviamente independe do tipo de válvula, igual aqui a gente tem uma válvula mais comum, que também tem essa ligação lateral do aerokeep. E aí, para vocês entenderem legal, que eu acho que muita gente não sabe exatamente o funcionamento dela, como que é? Você imagina aqui ela montada, vou deixar, claro, sem os pratos, né? Na hora que entra a pressão aqui por baixo, você vê que esse canal da válvula aqui, ó, ele tá ligado aqui dentro, né? Ele tem um nipple e esse ar vai sair aqui, que é o ar que vem da pressurização. A válvula vai estar vedada. A hora que você atingir a pressão regulada na mola, esse ar vai levantar a membrana, fazendo a válvula abrir aqui dentro, ó, dá para ver a válvula movimentando lá dentro, e assim aliviando a pressão, o gás de escape saindo por aqui. Quando você tem a membrana furada, igual era o caso que estava aqui, ainda mais um carro de CO2, pode acontecer muitas coisas. Um fato que pode acontecer é o CO2 passar pela membrana, né? Ele vai passar pela membrana, vai vir aqui para baixo, vai entrar aqui e o CO2 vai para onde? Vai para dentro do motor, né? Então a entrada do CO2 para dentro do motor pode fazer o carro falhar. É um problema a gente vê acontecer muito. E obviamente se você tem uma fuga de ar aqui, né, vazando para cima, ela não vai ter como levantar a mola, né? Como levantar a válvula. Então a válvula vai estar sempre fechada. E assim você não consegue ter esse controle exato da pressão, né? Então é um negócio a estar muito atento, sempre a vedação, sempre de olho em membrana, se a membrana tem algum furo, se tem algum desgaste, às vezes ela não está vedando legal na base, fazer todo esse tipo de reparo. Falando nessa questão de regulagem de pressão, obviamente às vezes você fala, pô, mas meu carro está tudo vedado, a válvula está boa, mas eu não estou conseguindo controlar a pressão. O aerokeep, né? Se você tiver um vazamento no circuito do aerokeep, seja aqui no meio, você vai ter o mesmo acontecimento do que se for na membrana.
Então tem que estar, a partir dessa ponta aqui que vai ligada na pressurização, você tem que ter um sistema 100% vedado, sempre vedado. Aí outro detalhe, se você usa, não, mas eu não uso booster eletrônico, eu uso um booster de dedo lá, um botão, que eu regulo com registro, com maneira que for. Aí você tem que ter o quê? Um vazador que a gente fala, que é nesse caso aqui, ó. Você vê que tem um giclê com um furinho. Pra que tem que ter isso aqui? Porque a pressão que entra aqui quando você aciona o booster, você tem que ter isso aqui para tirar a sensibilidade, vamos dizer, né? Você tem que ter um pouquinho de vazamento para você ter essa sensibilidade. Já não é necessário no booster eletrônico, porque quem vai fazer isso é o bico de decremento, né? Que é o bico ou a solenoide, que é o que deixa escapar a pressão, que aí você vai ter exatamente a pressão que você quer aqui dentro da válvula. Outro cuidado que eu acho importante a ter, né, nesse tipo de carro é a mola da válvula. A questão da mola é muito importante você escolher a mola certa para o seu carro. Eu vou começar aqui por uma válvula mais simples. Essa válvula aqui é de um carro que a gente está mostrando, até para quem assistiu o vídeo de sábado, que a gente está fazendo uma melhoria no carro, né? Estamos pintando, refazendo parte de cabeçote, etc. O Gol G3, muito bonito. Essa válvula é dele. Você está vendo aqui, tem até a marca do coletor, ó, da onde a válvula veda, né? Que daqui sai o gás de escape. Esse carro, inclusive, a gente teve um problema de não conseguir subir a pressão. A gente vinha apertando o parafuso, já estava quase tudo, e vinha 1 kg, 1,2 kg. Só que esse 1 kg, 1,2 kg ia sempre subindo. Ele às vezes viaja com o carro, ele falou, meu, de quinta marcha só acelero, chega a dar 1,7 kg. Por quê? Porque a mola estava errada, né? A mola estava errada, então o que eu tenho que fazer? Trabalhar com o parafuso quase todo apertado, e isso faz com que a válvula não consiga abrir o necessário. Ela abre muito pouco e não consegue vazar o gás. Então, sempre quando você for montar um kit turbo que seja simples, tem dois tipos de mola que a gente fala, que é a mole e a dura, né? A mole, normalmente, ela vai dar no máximo 0,8, 1 kg. E aí a dura, só que aí também você diminui a pressão inicial. Com a mola mole, você vai ter um máximo de 1 bar, normalmente, e um mínimo aí de 0,2, 0,3. Já com a mola dura, aí já não. O mínimo normalmente fica entre 0,6, 0,7, e aí você consegue vir até 1,4 kg, 1,6 kg aí, tendo uma regulagem certa, né? Mantendo a pressão estabilizada. Porque se ela não vaza o necessário, a sua pressão é sempre subindo, porque ela não consegue vazar, né, o escapamento todo que está sendo criado, e a pressão de turbo vai sempre levantando conforme gera mais gás de escape. Quando você for utilizar o booster eletrônico, aí, como eu sempre falo, a questão minha, né, o meu gosto de fazer, o jeito que eu gosto de trabalhar, cada carro é um carro. A gente tem, vamos supor, você fala de um Turbo A, um carro de pneu slick aqui, sempre vai largar com bastante pressão, né, não é um carro que vai trabalhar com pressão baixa, então não tem tanta essa necessidade. Agora, já no caso de um carro que você quer largar aí com 0,8 de pressão e você usa o CO2, você tem que usar uma mola mole, ó. Esses tipos de válvula, assim, de uma performance maior, normalmente ela vem com vários tipos de mola. Nesse tipo, né, no caso aqui da MT400, ela vem a mola azul, que é a mais mole de todas. Essa aqui é a amarela, que já é um pouquinho, né, você já vê que ela tem um pouquinho mais de carga. E a vermelha, que é a mais dura. Então, cada uma aqui vai ter um tipo diferente de pressão inicial. Então eu sempre recomendo para booster eletrônico em carro que você quer largar com tipo 0,8, 1 kg, a mola azul. Porque assim você consegue aliviar essa pressão e a hora que o CO2 entrar, ele vai dar conta do recado, ele vai conseguir fazer esse controle sem problema algum. Se você quer um carro que já vai andar, não, nunca vou usar abaixo de 1,5 kg, por exemplo, você pode começar com a mola vermelha. No caso de um carro que usa o booster eletrônico, mas não usa CO2, usa como fonte de alimentação da válvula a pressurização, aí já é necessário você ter uma mola intermediária, porque senão você vai ter bastante dificuldade para colocar a pressão de alta, né? Tipo, você vai querer chegar num valor e ela vai ter dificuldade para chegar nisso aí. Então é isso aí, ó. Mais uma vez, se você está curtindo o nosso conteúdo, está sendo bacana, está sendo proveitoso para você, clica aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossos vídeos, deixa o like que é muito importante, comenta, fala o que você está achando, o que você quer ver e, claro, compartilha, manda nos grupos aí, manda para todo mundo.
para a gente crescer cada vez mais. Outro fato interessante de tomar muito cuidado é a questão da válvula, né? Você vê aqui, essa válvula tem muito tempo de uso, né? E obviamente aqui é uma válvula, como se fosse uma válvula de cabeçote, né? Ó, que veda aqui embaixo. E a gente pega muito problema do quê? Às vezes o carro está muito tempo parado, né? O próprio combustível que sai aqui, o álcool, às vezes tem muita água, oxidar essa válvula e ela acaba emperrando. Ou entortando em alguns casos, né? Então, imagina, se você, por mais que seu sistema está vedado aqui em cima, trabalhando tudo certinho, mas a sua válvula está emperrada, você vai ter o mesmo problema. Você não vai conseguir deslocar a válvula para abrir e assim está aliviando a pressão. A solução, claro, se a gente tem ela aqui emperrada, às vezes você tira aqui, igual essa aqui, como eu falei, é um carro com muito tempo de uso, ela tá bem suja aqui, né? Cria um carvão, né? Porque tem gás de escape depositado aqui. Então o que a gente faz? Sempre recolhe ela, limpa bem, uma lixinha bem fina no máximo para tirar a impureza. Pode até dar uma polidinha na válvula, que aí você pode ter certeza que vai voltar a funcionar normal. Caso ela esteja torta, obviamente a única solução vai ser você desmontar a válvula e substituir a parte interna dela, né?